Padre Nilo entrou na minha vida quando eu era ainda muito jovem. Ele foi meu professor de educação física lá na escola normal. E eu já assim, conheci ele como professor, né? E aí, com o passar dos anos, ele casou e depois se tornou padre e veio ser nosso conselheiro espiritual, sacerdote conselheiro espiritual da nossa equipe de casais equipistas de Itaúna. E que bênção que foi para nós, gente. Foi assim uma experiência maravilhosa. A gente que não tinha ainda esse jeito, né, de rezar. E o Padre Nilo nos mostrou o poder da oração. Tudo do Padre Nilo era oração. E ele, assim, a gente se encontrou muito com ele no movimento. Ele foi muito dedicado ao movimento e também a nossa equipe, aos casais. Ele sabia o nome dos nossos filhos, que é a maior preocupação. E ele também fazia, né, o dever de sentar. Ele algumas vezes ele falou que fazia o dever de sentar com as filhas dele. E assim foi uma reciprocidade muito grande entre nós e ele. A gente aprendeu muito com ele. Foram 12 anos, uma convivência assim muito boa e que a gente saiu assim com um aprendizado muito grande e ficou no nosso coração isso, a oração. Coisa que a gente ainda não tinha ainda assim, aquela firmeza, ficou para nós isso. E uma frase que eu mais o Admvar, assim, ficou na nossa vida, foi isso que ele falava muito: em tudo dai graças. Para mim, o Padre Nilo ficou marcado quando a gente pedia algum conselho, ele, com toda a sabedoria, ele dizia: vai lá na Bíblia, lê o capítulo tal, o versículo tal e faz uma reflexão que você vai encontrar a resposta para os seus problemas. Então tudo dele era na oração. Ele era um ser humano extraordinário na espiritualidade e na fé. E a gente teve a felicidade de conviver com ele todo esse tempo. Foi um aprendizado muito grande, uma convivência muito, muito harmoniosa. A gente louva e agradece a Deus e a Nossa Senhora de Itaúna, né, que colocou ele na nossa vida. Tivemos a alegria de ter como nosso sacerdote conselheiro espiritual Padre Nilo. Padre Nilo, com seu jeito simples, humilde, de muita oração, nos conduziu não só a nossa equipe, como também o nosso setor. Foram muitos anos que Padre Nilo se dedicou e caminhou de mãos dadas conosco. Padre Nilo, com muito carinho e amor de pai espiritual, celebrou minha bodas de prata, o casamento de meu filho Tiago, e também no momento mais delicado da minha vida, ele foi meu ombro amigo, ele foi onde eu pude chorar e foi as suas orações que nos deu o suporte necessário para enfrentarmos as tribulações que no momento estávamos enfrentando. E eu tenho uma lembrança muito importante de Padre Nilo. Esse terço foi do Padre Nilo e hoje eu guardo ele com muito carinho. O Padre Nilo para a gente não foi só um conselheiro espiritual, ele foi um pai que nós tivemos, não só eu e o Silvano, mas também toda a equipe. Então a gente guarda eles na lembrança como um segundo pai que ele foi para nós. É um homem de fé, um homem carinhoso, atencioso. A gente fica até só tem palavra para descrever o tanto que o Padre Nilo nos ajudou e está na lembrança da gente e vai ficar para sempre. Padre Nilo, muitas saudades daquele que só viveu para fazer o bem e nos ensinou o sabor do céu. Bom, gente, falar do Padre Nilo para mim não é muito fácil não, porque eu não tive nenhum contato direto com ele, sempre participando de celebrações que ele estava celebrando. Então, eu cheguei em Itaúna em 78 e já logo fiquei
ouvindo falar do professor Nilo, que era na época professor e me parece que já era ministro lá na Piedade. Então era uma pessoa que estava sempre na igreja. E em pouco tempo, lembro que tinha contato com uma turma que estudava e ficou, sabe, e a esposa dele veio a falecer. Então a gente sempre ia falar muito dele, os alunos dele, falando muito bem dele e tudo. E a partir daí ele foi, depois ficou viúvo, resolveu ser padre. E eu lembro que eu fui na ordenação dele e participei de muitas celebrações com ele. Um padre que sempre transmitia muita fé, muita segurança para a gente a respeito das coisas de Deus. Então, a lembrança que eu tenho dele é isso, é as celebrações dele com muita alegria, com muita satisfação e transmitia muita fé para a gente. Eu também tenho pouca coisa para falar com ele, porque eu não tinha muito contato com ele também não. A gente ia à missa na matriz de vez em quando, né? Aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida também já celebrou várias missas, confessei com ele. Eu me lembro, um dia a gente foi à missa na matriz, ele chegou e sentou perto da gente, sabe? Oi, ele participou da missa, igual a gente, joelhou, rezou, estava rezando o terço, ele cantou. Eu fiquei encantada de ver aquilo, essa humildade dele. Então, o que eu tenho a dizer do Padre Nilo, que ele teve um homem de oração mesmo, sabe? E transmitiu muita fé pra gente, sabe? Muita confiança. Ele foi um pai, um avô, né? Foi um bom marido. Foi um pai, né? Agora é um pai pra gente. Nós tivemos o privilégio de conviver com ele durante quase 12 anos. Ele que acolheu, né, a nossa equipe de Nossa Senhora de Itaúna e foi como se fosse a família dele. A palavra que a gente sempre vai ter é gratidão a ele e a sua família, seus filhos, que também nos acolheu com tanto amor e carinho, né? E muitas vezes lá na casa dele, para a gente rezar o terço, né? Boas lembranças. E ele, como sempre, muito amoroso, muito atento, muito preocupado. Ele teve o cuidado de, antes de partir para o Pai, de nos deixar um outro bom pastor. Foi um gesto, sim, de muita dedicação e de cuidado com as suas ovelhas. E nós temos uma lembrança muito boa dele. Nós ganhamos esse livro aqui e guardamos com muito amor e carinho. Tem a dedicatória dele e foi uma boa lembrança que a gente guarda com muito amor. Exemplo. É isso que devemos seguir quando a gente lembra de Padre Nilo. Exemplo de homem de oração, homem de fé, homem fraterno, amoroso. Padre Nilo, quando percebia que a gente estava passando por alguma situação, seja de alegria ou de tristeza, ele estava sempre a nos ouvir. Em qualquer uma delas, seja de alegria ou de tristeza. E em qualquer situação que a gente estivesse vivenciando, que a gente partilhava com o Padre Nilo, acho que o exemplo maior, ou a lembrança maior que eu tenho do Padre Nilo, eu chego a dizer até que é um conselho que ele dava para a gente, né, bem? E o conselho que ele dava era que em qualquer situação que a gente estivesse vivenciando, que em tudo dai graças a Deus. Vamos pedir a grande bênção de Deus para todos que estão participando, que estão rezando com a Mãe de Cristo e Nossa Mãe, aquela que está sempre ao nosso lado. Agradecendo a todos, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, nossa Mãe, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima oportunidade.